pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a gente bater um papo sobre vários temas diferentes que a gente sempre toma, né? Sempre tem esse espaço. E o tema de hoje em específico, a gente vai falar um pouquinho sobre boas decisões, né? Elas começam com boas informações, só dependem delas, né? Ou não, ou a gente trabalha com as informações para basear melhor o que a gente precisa fazer, ou a gente só toma decisão com base naquela informação pura e simples. Ou não, a gente vai fazer de uma outra forma, a gente vai fazer uma análise um pouco maior, um pouco mais aprofundada, vai debater cenários. E quando e onde estão, de onde estão vindo essas informações? Quem que está entregando essas informações para nós? Então hoje é um bate-papo que a gente vai fazer. E hoje comigo, obviamente, está a Sandra Parado, que é a nossa coordenadora de consultoria e projetos e que hoje está colocando um pezinho cada vez mais firme dentro da reforma tributária, naturalmente, porque 2027 a gente sabe que vai ter a integração completa dessas duas frentes, né? Ainda que não 100% quando a gente fala de ICMS, IPI e tudo mais, mas sabemos que pelo menos uma parte, uma perninha da reforma já começa a conversar muito mais com a consultoria. E com base nisso, eu trouxe ela para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante. Por quê? Porque quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de informações, quando a gente fala de dar essas informações para os nossos clientes, é uma coisa que acontece todos os dias, que a gente é acionado todos os dias, eles nos perguntam, e parece algo simples, e na verdade não é. Não é porque a gente tem que ter muita responsabilidade com as informações que a gente divulga e com os esclarecimentos que a gente presta, justamente porque uma empresa está tomando decisões em cima dessas informações que a gente passa. E às vezes, muitas das vezes, toma decisão, muitas vezes sem criticidade, no seguinte sentido. Já tive experiências também onde a gente passava essas informações para o cliente e ele tomava isso como certo e seguia com aquela informação 100%, sem discutir ou adaptar naquele cenário dele. Isso quando eu trabalhava em algumas consultorias, de algumas consultorias de escritórios contábeis. Na consultoria da Voller, a gente tem até uma preocupação de quando a gente libera esse tipo de discussão, ouvir também do cliente, né? Abrir um espaço para ele poder discutir. Tem clientes que, inclusive, exigem isso da gente. Então, nada melhor do que falar com a Sandrinha. Deixo, inclusive, aberta aqui para ela poder falar um pouquinho da experiência dela, como ela chegou até agora. Foi uma grata surpresa, muita resposta de muita oração que a gente teve. e que hoje tem um desafio significativo na mão. Seja muito bem-vinda. Obrigada Pra pelo gente poder conversar. convite. Eu acho que foi muito desafiador, né? Consultoria sempre foi uma coisa que eu nunca imaginei trabalhando. Sandra em consultoria jamais, porque eu nunca me vi em escritório, em consultoria nunca. Eu sempre fui de indústria, muitos anos, mais de 15 anos na minha vida Sim, profissional de indústria, né? sim. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para a Vora, eu falei, nossa, que desafio. Acho que, né, não, vou tentar, mas eu acho que eu não vou conseguir. E foi uma grata surpresa, que eu tô completando daqui a pouquinho 4 anos aí, Voiler, né? E eu falo assim, me perguntam hoje, volta para a indústria? Não, não volto. Nada contra, mas o meu caminho encontrei. Foi a Voiler, foi consultoria. Aprendi muito. Eu até brinco hoje com os clientes quando a gente vai, né? Elas estão fazendo um processo lá, nossa, é desse jeito que a gente faz na indústria, mas a consultoria enxerga de outra maneira. É um processo que a gente vê que é o correto, é a informação mais séria ali. Porque quando a gente está na indústria, no dia a dia, é o fechamento, é a correria. Não dá tempo da gente ficar procurando as informações a fundo. E quando a gente está numa consultoria, você fala assim: nossa, eu fazia desse jeito. Meu Deus, quanta conformidade que eu não peguei na época que eu trabalhava numa indústria. Então, o olhar de consultor muda, né? Então, acho que foi só gratidão quando eu vim para a Boiler. E a gente muito mais, né? Porque a gente tem uma profissional que abraça o desafio. E eu acho que isso conversa muito com o nosso tema, porque o que, que acontece? É até importante você ter feito esse paralelo, porque lembra, acabei de trocar uma figurinha de falar um pouco da minha experiência. Aqui tem dois polos diferentes, ela de indústria e eu de escritório contábil. Então, qual que é o legal da troca de informações? É óbvio que quando você está na indústria, quando você tem um CNPJ, um conjunto de CNPJs naquele setor,
você consegue olhar com certa profundidade para aquele negócio, porque você conhece o produto, conhece o processo, Negócio. conhece o negócio, conhece as pessoas que fazem parte daquele Sim. negócio. Quando você está no escritório contábil, que aí é a minha ponta, a gente tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada cliente, um pouquinho de cada perfil, mas muitas vezes a gente não consegue saber 100% de como é que funciona aquele negócio. Então, por exemplo, a gente está fazendo fechamento. Geralmente no escritório você está apurando imposto, na área do fiscal Correria, né? principalmente. Correria. Vamos lá, você me manda todas as suas notas fiscais, eu escrituro todas as notas para você, e aí eu faço a classificação. Pera, eu não vou fazer a classificação porque eu não sei se determinado produto para você ele entra como uso e consumo, ou se determinado produto entra como se fosse, sei lá, um insumo para prestação de serviço, uma matéria-prima, um material secundário. Aí você devolve para o cliente, fala, classifica para mim. Aí ele classifica, aí você ajusta. Então, às vezes, dentro das indústrias, o que, que acontece? Você já deixa tudo parametrizado, a coisa segue um fluxo, que é justamente o que a gente vem trabalhando para ajustar. Mas, ao mesmo tempo, não é como se você tivesse condições de olhar para todos os lados. Às vezes eu tenho a sensação, não sei se para você é assim, Sandroca, mas às vezes eu tenho a sensação que trabalhar nesta área, por isso que a gente fala muito que o brasileiro trabalha muito mais horas no fiscal do que em qualquer outras áreas. E não só do fiscal, mas em outras áreas também, fiscal, contábil, trabalhista. O tanto de horas que nós trabalhamos no Brasil é 3, 4 vezes mais do que um profissional trabalha em outras empresas fora do Brasil. Isso se justifica pela complexidade tributária que a gente vive em todas as frentes, seja na contabilidade, seja na parte do trabalhista, seja no fiscal, a gente tem muitas coisas, tanto assim, se você for ver tributo, a gente tem 3 esferas diferentes, estado, município, a Receita Federal, Receita. né, que aí a gente fala da União. Então, se você for ver bem, a gente está falando de uma infinidade de coisas aqui, e várias informações saindo todos os dias, né, Todo dia mudando. Fe- Você dorme sexta, acorda sábado e a Receita se exatamente, pronunciando que não, calma, agora não vai ter ainda a do exato. ISBS, IBS vai, mas calma, calma, vamos flexibilizar um pouquinho. Exato. Inclusive, eu vi vários vídeos dos contadores esse final de semana super nervosos. Lógico que assim, na brincadeira, né? Mas assim, gente, fazendo hora extra para receita no final de semana. E acontece, acontece. Uma das práticas que a gente tem, por exemplo, é acordar, levantar a primeira hora do dia, dar uma olhada para ver o que saiu na noite passada, no dia passado, verificar quais são as informações. A Sandra, inclusive, está à frente da nossa RTM, que é ao vivo, que Sim. é uma disponibilidade que a gente tem, está colocando no nosso canal, inclusive, do YouTube todos os meses, para justamente, junto com o time técnico, discutir essas mudanças e essas alterações, levando a informação para vocês, para que vocês possam levantar a mãozinha internamente e falar: galera, vocês estão acompanhando? Vocês estão por dentro? Isso daqui vai afetar, não vai afetar o nosso negócio? E claro, sempre na dúvida, chama a gente que a gente vai conversar e estudar cada caso a caso. Mas até para a gente democratizar essa informação e disponibilizar para vocês, exige um preparo profissional. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente também falar, já que a gente está falando sobre tudo isso, é a qualidade da informação. Sim. Existe um sem número de fontes diferentes de coisas para você avaliar. Fala a verdade, Sandra, não dá um certo desespero às Dá um vezes quando a gente desespero. vê um monte de gente falando um monte de coisa e Dá, a dá gente fica assim, um, dá um desespero, dá um medo da gente falar assim, meu Deus, o meu cliente, né, tá vendo esse tipo de informação. E muitas vezes aquele tipo de informação a gente sabe que tá errada, não é verídico que estão falando, né? E tem algumas que não estão informando, que o nosso cliente fala, não, mas não é assim não. Você fala, não, ó, vamos ler a legislação junto, vamos acompanhar aqui, ó, porque aqui, ó, aqui tá falando esse artigo. Não, mas o meu advogado, ai, não sei quem falou que não é assim. Não, mas ó, não tem resposta à consulta, não tem solução de consulta, a legislação fala isso, a gente tem que seguir conforme a legislação. Então a gente vê muito assim, essa insegurança, muitos dos nossos clientes, os contribuintes, porque é muita informação distorcida também, né? E essa é a preocupação, né? e isso é uma coisa muito séria que a gente traz aqui, por quê?
A gente está falando do quê, pessoal? A gente está falando de boas decisões. Recentemente, a gente teve um caso extremamente divulgado, que foi a investigação da Nelson Williams, que saíram várias notícias falando. Obviamente que ela tá com o nome atrelado a Nelson Williams, porque fez parte de uma negociação dela, negociação não, perdão, uma parceria que havia com esses Uhum. escritórios investigados e que supostamente fazem parte desse grupo todo investigado. A gente sabe de todas essas situações, sabemos que isso vem acontecendo essa investigação mais a fundo, e não é nosso mérito aqui a gente falar se tá certo, se tá errado, ou se a investigação vai para um caminho ou vai para o outro. Mas o que que isso corresponde aqui para nós? Existem várias e várias e várias empresas que vendem muitas oportunidades de crédito. Sim, Muitas, acho que chegou um monte muitas. aqui pra gente analisar, né, Gi? Muitas, muitas. Tem vários clientes nossos que nos procuram porque estão sendo extremamente assediados com oportunidade de recuperação de crédito, ainda mais quando a gente pensa na mudança de 2027, que é, não, você tem direito a você recuperar crédito, vamos olhar o PIS e COFINS e vamos fazer essa recuperação e você tem milhões de créditos. E às vezes essa análise ela é feita friamente, porque veja só que interessante. Para que uma empresa possa, de fato, conseguir fazer uma análise aprofundada dos seus créditos, ela precisa, no mínimo, ter acesso a algumas informações que não são públicas. Exemplo: você consulta do seu CNPJ é público, a gente consegue consultar, verificar, analisar qual é a sua atividade. Ok. Consulta do seu contrato social na JuSesp de São Paulo, a gente consegue levantar essa informação. Só em São Paulo, porque em outros estados a gente não consegue consultar. Ok. Consulta da sua inscrição estadual? Conseguimos. Verificar como é que está o seu estado dentro do estado, buscando uma CND? Exato. Conseguimos. Federal, estadual, trabalhista, isso é informação pública, todo mundo consegue consultar. Agora, entender quais são os seus produtos, como é que funciona a sua escrituração fiscal, isso é uma informação que vai estar em obrigações que, para que a gente tenha acesso, você precisa dar uma procuração para nós. Então eu me pergunto muitas vezes como que uma empresa pode chegar para outra e falar você tem tantos milhões de reais para você recuperar se ela não tem acesso a essa informação. Se Sim. você como contribuinte, ou você como dono de empresa, ou você como gestor, não deu nenhum poder para ela acessar essas informações, da onde ela está buscando isso? Então percebo muitas vezes que as análises são muito frias e no hype de vender créditos e de colocar dinheiro dentro do caixa das empresas, que é uma coisa muito importante, muito relevante, e às vezes a empresa inclusive precisa disso, não, porque eu vou levantar e tal, e aí você contrata. E aí quando você contrata essa empresa que está te vendendo este cenário maravilhoso, e quando essa empresa começa a entrar na sua operação e começa a encontrar algumas coisas e fala assim: olha, não, não é bem por aí, fica um sabor meio amargo na boca. Exato. E hoje o empreendedor quando deslumbra, né, quando chega lá e fala: "Ó, você tem milhões para você recuperar". É empresário, precisa do caixa ali, tem um fluxo legal. Imagina quando você chega com essa oportunidade para o cliente, né. Então quando começa a fazer análise e verifica que não é aquilo, você imagina como que é decepcionante para o empresário que colocou fé que realmente tinha aquele valor a recuperar e simplesmente não existe mais aquilo. Ou mesmo faz questão de falar que tem, consegue arrumar algumas coisas mirabolantes que a gente nem imagina da onde está surgindo aquilo, e acaba postando e colocando até o cliente em risco, aquele CNPJ em risco, né. Exato, Começa a pedir recuperação que não existe ali. E exato, começa aquele cliente, aquele contribuinte, aquele CNPJ ficar avisado pelo fisco, pelo governo paulista, seja pela Receita, porque não existe realmente aquele crédito ali. exatamente. E essa é uma preocupação que a gente tem, porque assim, a Voller ela tem até um aspecto mais conservador nessa frente, a gente não tem um perfil tão arrojado, porque a gente entende a responsabilidade que a empresa Sim. assume junto com o cliente. Tanto é que nossos produtos de recuperação de crédito, né, Sandra, nós assumimos esse risco junto com o cliente, pelas repercussões, pelo Perdicomp, por aquilo que cai na malha, Sim. pelas discussões. Já teve alguns processos, inclusive, de Perdicomp que nós fizemos, que por alguma questão que a gente que teve de DCTF, por exemplo, de transmissão em data errada ou alguma coisa assim, caiu na malha e a gente fez Abriu toda a tratativa, processo. acompanha, verifica como isso vai acontecer. Então veja,
também já participamos de alguns processos de judicialização, onde o cliente tinha direito ao crédito, porém ele foi glosado pelo fisco, e aí a gente indica um parceiro nosso que nós confiamos para poder fazer toda a defesa, acompanhamos com parecer técnico e a gente vai conversando com o cliente. Então, veja, o importante, mais do que você levantar a bandeira e falar assim, nossa, que crédito maravilhoso, que oportunidade de estar com o meu caixa mais limpo, mais livre. Nossa, eu vou conseguir economizar aqui, vou ter uma melhor fluidez. Porque vamos lá, né, gente? Quando você recupera um dinheiro, que você fala assim, ah, eu tenho, sei lá, 1 milhão para eu poder compensar. Como eu posso compensar imposto com imposto? O que que a empresa faz? Ela pega esse dinheiro, compensa com outro tributo. Se ela vai compensar com aquele tributo daquele mês que ela pagaria, ela deixa de tirar aquele dinheiro do caixa. Então ela fica com uma sobra, entre aspas, daquele dinheiro que ela gastaria ali para ela poder fazer outras tratativas, investimento, fazer pagamentos diferenciados ou quitar outras dívidas, enfim, fazer esse dinheiro girar dentro do próprio negócio, né? Só que quando você. Por que eu falo que é uma sobra? Porque na verdade ela tira esse dinheiro do caixa, mas ela acaba reinvestindo, ou ela faz alguma outra tratativa em relação ao sócio. Mas o que é importante da gente entender nesse processo? A gente está olhando para uma situação onde por uma falha de, às vezes, processual, de não ter identificado esse Sim. crédito, às vezes por uma falha, ou por uma tese nova que saiu a discussão, que nem foi a tese do século do PIS e COFINS, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou porque existe uma questão muito específica da empresa, um benefício específico daquela operação que ela tem oportunidade de gerar esse crédito. Então, veja, a gente tem uma infinidade de oportunidades de trabalhar, desde que a gente tenha condições de assegurar que essa Exato. informação está sendo levantada corretamente. Então, é muito importante quando a gente fala isso, porque, de novo, quando você levanta uma informação dessa para um gestor, para um dono de empresa, é claro que vai brilhar o olho dele. É claro que para ele vai fazer muito sentido. É claro que ele vai querer fazer isso o quanto antes. Mas quando a gente começa a entrar na operação e avaliar as coisas, a gente sempre tem que tomar um cuidado, que é o quê? Isso é possível? É. Aí a gente vai para outra caixinha. É possível em que condições? Eu atendo todas essas Uhum. condições? Qual é o risco? Então, essas análises, elas não são feitas simplesmente levantando um CNPJ e olhando a grosso modo. Não dá para a gente E fazer até isso. acompanhamento, é muito simples, levantei um crédito, já fiz um monte lá de um processinho, recuperei para você. Meu acompanhamento de 5 anos. Você Exatamente. entrou num processo ali, você não sabe mais, a empresa nem é aberta, às vezes está mais aquele CNPJ que recuperou para você, e aí sobra para a empresa ter que correr atrás do prejuízo, né. Exatamente, exatamente. Então, assim, gente, recuperação de crédito é maravilhoso. É maravilhoso, dá para fazer. Quem tem condições de fazer, faça. E faça Sim. rápido, porque a gente sabe que realmente temos aí um deadline, um reloginho em cima das nossas cabeças. Saldo credor de Por piscofins, favor, gente, vamos olhar isso daí com critério. presumido lá, ó, vai virar, vai ter aberto a parte de estoque, então assim, não Exato. pode deixar também passar o tempo. Não, e Mas nem perder a oportunidade. exato, mas com consciência, né, Gi, não é Exatamente. aceitando cada proposta que qualquer escritório ou qualquer advogado mesmo, a gente tá vendo muito advogado Sim, entrando com esses processos e afirmando ali para a empresa: "Ó, você tem direito a isso". Então, faça uma análise criteriosa, com segurança, antes de pedir, porque depois que você pediu, os olhinhos em cima desse CNPJ vai brilhar também. Do sim, mesmo jeito que os seus olhinhos brilharam por aquele valor que estava lá, a receita vai brilhar, o estado vai sim. brilhar os olhinhos em você Sim. também. E assim, não estamos aqui também tirando o mérito dos advogados, inclusive achamos que existem algumas teses tributárias Sim, muito boas que realmente caem vamos dizer assim, na área de conhecimento, na expertise de cada um desses advogados de realmente atuar. Por exemplo,
teses que estão sendo discutidas judicialmente, teses que estão no STF, entrar com um mandado de segurança para afastar o recolhimento de alguns tributos, porque pode ser discutido judicialmente. Isso é maravilhoso, porque você está agindo de acordo com aquilo que já está sendo discutido. Por exemplo, o pessoal que começou a entrar com tese a respeito da exclusão do ICMS antes de 2021, antes de 2017, teve esse reconhecimento através do momento que saiu a tese. Ou seja, quem tinha mandado de segurança, processo que estava correndo desde 2012, desde 2011, 2014, o pessoal não retroagiu só até 2017, retroagiu até quando entrou com a causa. Então teve uma recuperação bastante significativa. Ou, na verdade, teve ali, estava com mandado de segurança afastando os recolhimentos, depositava, fazia depósito judicial, recuperou esse dinheiro. Olha que bacana. Não é incorreto você fazer isso, pelo contrário, é super incentivado, desde que você use uma assessoria jurídica que te assista de fato durante esse processo e que esteja olhando para temas tributários que estão em fase de teses mesmo, e seja extremamente transparente com vocês. Não dá para vender aquilo que ainda não existe, ou vender uma promessa, sendo que na verdade a gente ainda não tem condições de entregar. Até para as coisas que nós estamos olhando internamente, a gente tem que olhar com criticidade. A gente precisa lembrar que o crédito amplo, ainda que com as suas restrições, passa a valer no próximo ano. A gente não tem essa habilidade de fazer isso ainda. Nós temos vários regimes diferentes, condições diferentes, critérios diferentes, e que quando a gente olha na legislação, existem coisas já que vedam. Por exemplo, não adianta você vender que você vai conseguir recuperar todo tipo de crédito a título de insumo para prestação de serviço ou insumo para produção, se você não tem esse critério de ser nem um prestador de serviço e nem uma produção. Não tem como você falar sobre isso, por exemplo, para comércio. Então, tudo tem o seu critério, tem várias respostas à consulta, tem informações do fisco, e a gente consegue basear isso e levar isso para vocês, inclusive numa análise mais específica, com risco, inclusive. A gente fez um trabalho para um cliente nosso, onde a gente fez uma análise de risco de cada crédito que ele gostaria de tirar e de resgatar. Por quê? Porque tinha vedações expressas em respostas à consulta. Exato. Aí, tudo bem, a legislação não foi alterada. Não, mas já tem um pronunciamento do fisco falando o contrário do que estava ali sendo feito. Então, o fato de você fazer ou insistir em fazer isso é um risco para a empresa, porque numa eventual fiscalização, a gente sabe que isso pode ser glosado e a empresa pode pagar. Mas, ao mesmo tempo, vai muito do apetite do risco do negócio. Às vezes as empresas têm um perfil mais arrojado, às vezes ela tem um perfil mais conservador. Então, o nosso papel, e é por isso que a gente fala da qualidade das informações, a gente vai olhar o que a legislação fala, vai te apresentar o que dá para ser feito sem preocupações, o que você pode fazer com risco médio, com risco alto e quais são as repercussões. E muitas vezes, quando a gente levanta esses pontos, aí a gente faz o nosso contraponto aqui. Lembra quando eu disse assim, a Voller ela participa do risco junto com você. Dependendo da situação, a gente não vai participar desse risco, porque a gente, como eu disse, a gente tem um perfil mais conservador e a gente entende que há um risco alto de que essa operação seja criticada, seja revista. E a gente sabe que, por mais que antes da reforma a gente tinha uma certa, vamos lá, vamos dizer assim, uma linguagem bonita. Às vezes, assim, era um pouco difícil para o fisco pegar todas essas informações. Não estou dizendo que ele não tem condições de fazer isso. Tem, porque hoje com o SPED O cruzamento das é obrigações automático. hoje em dia, tem um monte de cliente aí recebendo comunicação do próprio IBS-BS. Que não está saindo as Exatamente. notas. Tipo, a gente sabe que está sendo muito automático, muito online agora, né? Exato. Só que sempre foi, desde a criação do SPED, conforme ele foi avançando, o E fisco sempre N86, eu teve. sou da época da N86 ainda, hein? Quem é da minha época, já não é dessa época, é da minha época. Então, No próprio N86 já tinha aquelas fiscalização que a gente levava lá o disquetinho lá. Era um pouco mais moroso, era um pouco mais complexo para a gente poder levar essas informações lá na Receita e tudo mais? Sim, mas a gente já era fiscalizado com um pouquinho mais de demora, vinha ali um documento, a gente tinha que apresentar informações em tantos dias.
Mas hoje está sendo muito rápido, muito automático a informação, o Sim, cruzamento das obrigações, né, exato, Gia? exato. E aí é o que a gente fala. Se isso antes não acontecia com tanta frequência, porque nós temos um sem número de empresas no Brasil, não imaginem que vai continuar sendo assim na transição da reforma, porque vai ser a oportunidade que o fisco vai ter de literalmente, ah, deixa eu levantar esse tapete aqui para eu ver como é que tá as coisas. Bloco K, Sandra, você lembra a Deus. situação do Bloco K? Foi um parto e prorroga e vai para cá e faz e implantar Bloco K, galera, não é uma coisa Não é simples, simples. não. Não é Os nossos simples. clientes que já implantaram sabem que é um processo complicado, os sistemas têm que estar muito bem preparado, coloca a informação num tipo de errado, já gera todo o bloco cai errado, entrevista por áreas, porque do mesmo jeito que a reforma, é só, muitas vezes falam, é só fiscal. Não, é operacional, é empresa. Bloco K também não é só fiscal. É o mesmo, segue a mesma linha de Sim, raciocínio. É empresa, todos trabalham junto, todos trabalham ali meio que com as mãozinhas dadas para entregar um registro que vai no arquivo fiscal. Mas não depende só do fiscal. E sim, era muito assim, eu não vou entregar, eu vou entregar. Então a gente teve muita discussão, e ainda sim, está tendo muita discussão por causa do sim, Bloco K em relação a sim. isso. Até porque a gente está se perguntando, tudo bem, ano que vem entra a CBS. Eu vou deixar de entregar o SPED? Não vou. Eu vou continuar entregando. Quando eu vou deixar de entregar o SPED? Quando eu vou deixar de apresentar informações do bloco CAI? Será que eu vou deixar de apresentar? Então, quais são as informações? Para que eu preciso entregar o bloco K? Por que eu preciso fazer essas informações? Então, gente, tem muita coisa para a gente discutir num sem número de informações e pessoas discutindo sobre várias coisas online, Exato. fóruns diferentes, discussões que ainda estão acontecendo, informações que ainda são novas até para quem está legislando. Então, quando a gente fala de informação, é delicado. E, sinceramente, na minha visão, não sei na sua, mas na minha visão, quando a gente fala de informação, informação é muito. É poder puro. Sim. É É poder puro. decisão da empresa, né? E Exatamente. decisão estratégica. A gente, esses dias, tô falando em informação, esses dias tava semana passada. Quem tava na loucura de CF? Eu aqui tava, né, gente? Na loucura aqui de CF. Estávamos no cliente para transmitir ECF, e simplesmente assim, fomos almoçar, deixamos prontinho o arquivo da ECF, vamos almoçar, depois a gente transmite. Voltamos do almoço, uma nova versão da ECF, fomos transmitir ECF, erro no validador. Isso foi, acho que, uma semana atrás, foi quarta-feira passada, eu acredito. 12.2.1, se eu não me engano, ponto zero. Todo mundo desesperado. Meu Deus, será que agora o problema é aqui interno ou é um problema no sistema, né, do validador lá da Receita? E é uma discussão, e a gente acompanha fora, a gente acompanha os legisladores ali verificando, informando a gente, entra na Receita e sai da Receita, e puxa o validador e nada. Então foi assim, foi acho que uns 2 dias, um dia mais ou menos, para a Receita liberar uma nova versão, porque estava errado, estava com Sim. erro. Mas olha, para você ver, tudo informação. Às vezes a própria Receita deixa de nos comunicar. Porque a gente fica desesperado. Você tem que entregar um SPED, às vezes nos últimos dias, na última semana, porque a gente sabe que acontece de deixa para entregar nos últimos dias. A Receita libera uma nova versão ali, que dá um maior problema, mas não comunica. E isso que está sendo o maior. Eu falo que informação é tudo, porque se de repente ele comunicasse, pegamos uma informação aqui que está errada, então a gente está ajustando, mas fiquem tranquilos, não é nada aí com você, contribuinte, mas não. Não existe essa Não, informação, né, não. de E foi bem nossa, que característico. desesperador que Foi, foi. foi, foi. Foi porque o que acontece, né? É, a gente sabe da necessidade de mandar. A gente sabe que todo ano saem várias e várias versões. Por isso que a gente até tenta antecipar Sim, o quanto antes para poder liberar. Mas a gente também sabe que existem várias informações que precisam ser prestadas na ICF. A exemplo. Precisa estar com o transfer price calculado para a sim, gente poder informar certinho. Precisa estar com todas as informações de custo fechada bonitinho. Precisa recuperar a ECD transmitida e ela precisa ser toda mapeada ali dentro. Então, assim, exatamente. precisa bater as informações da apuração do Da imposto de apuração, renda valor do com ar, variação parte B, cambial. tudo Exato. correto.
Então, não, a ECF, em termos de complexidade, ela é mais complexa do que uma ECD. Por quê? Porque ali você faz a apuração de imposto de renda da empresa. Se já é difícil para você que está assistindo para a gente fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, que dirá da pessoa Imagina da jurídica? empresa, meu Deus. Então a gente tem muitos detalhes para ser colocado lá. E qual que é a diferença? Uma ECD, a gente sabe que a gente tem limitações para a gente poder fazer retificação. ECF não. ECF eu posso retificar. Só que o problema da retificação da ECF é o seguinte: tem muita empresa que deixa mais para o final para fazer a transmissão e depois retifique, tudo bem, desde que seja um arquivo mais redondinho. Mas o mais impactante é você deixar para tomar essa decisão na última hora. Tem muita empresa que gosta de fazer as coisas bem certinha, de acordo com o cronograma, olhando data e tudo. Isso é maravilhoso, pessoal, é maravilhoso. Só que às vezes as informações, de novo, que você precisa colocar lá, não estão todas redondas, precisam ser revistas. Teve alguma movimentação no meio do caminho, trocou de contador. Isso acontece e Muito. impacta também. Todas essas questões, elas precisam ser avaliadas, porque a gente está informando para o fisco, olha, fisco, aconteceu isso, eu fiz isso, essas são as minhas operações, eu fiz essas movimentações. Então, é importante que a gente consiga fazer isso com qualidade, né? Que a gente coloque essas informações ali com qualidade, porque de fato vai para alguém que está tão interessado no nosso negócio e que tem total autonomia hoje para nos fiscalizar, para nos auditar. Exato. Então, isso é muito relevante. E às vezes, no dia a dia, quando as empresas ficam muito focadas em números que eu quero dizer, galera, é indicador. É muito bonito, muitas vezes, você olhar o indicador da empresa e falar, nossa, não entrega nada em atraso. Olha que bonito. Às vezes a gente faz due diligence, né, Sandraca? A gente vai ver lá e tá assim, nossa, nunca entreguei uma obrigação em Em atraso, atraso. tudo no prazo. Olha que coisa mais linda. Aí nós vamos pegar e vamos analisar. E aí a gente se depara com o seguinte: claro, sempre tá fazendo certinho, tá? Realmente entregando certinho nas datas certas. Só que quando a gente olha, a declaração tá zerada, aí fez uma retificação, aí fez Faltando duas, registro. fez três, não tem os registros certos, a gente vê que tá faltando informações. E aí você fala assim, tá. Quando a gente olha para essa obrigação, então eu tô vendo que é uma informação que está sendo gerada e está sendo entregue, mas ela não está 100% conforme. Existe alguns riscos aqui dentro, né? Mesma coisa, emissão de nota fiscal. Quantas vezes a gente já se deparou com essa situação? Emite uma nota fiscal, aí transita com a mercadoria, chega no cliente, aí lá, eu pedi verde e veio amarelo. Aí volta e fala por telefone, tá errado. O que dá para você fazer? Troca papel. Troca nota, troca nota. E isso é expresso na legislação que você não pode emitir nota fiscal se não corresponder de fato a uma saída de mercadoria. Você está fazendo um ajuste. Claro que agora na reforma isso vai ser mais Tem o evidenciado. SAJUSMF aí que veio para ajudar essa troca de nota, mas muitos fazem o processo errado ainda, mesmo com Faz. tantos ajustes que os estados têm disponibilizado, ainda não estão cumprindo corretamente, Exato. né? Essa não é correção, é que Sim. sempre existiu. Ele só veio para falar, ó, então já que acontece isso, eu vou formalizar de uma maneira correta agora conforme a lei. Só que muitos contribuintes, mesmo tendo a lei falando que pode fazer isso, ainda continua fazendo o processo errado. E outra, agora com a reforma tributária, até isso vai ser rediscutido. Porque e aí, como é que eu vou fazer? Porque agora eu não tenho mais FD, né? Quando ela passava a ler 100%, eu não vou ter mais FD, ICMS, PI. Eu vou ter o quê? O documento fiscal. Fiscal. Então, assim, como nós vamos tratar todas essas questões? O que nós vamos fazer? O que a gente precisa olhar? Vai ser aceito? Não vai ser aceito? Como é que eu vou fazer com tudo isso? E as notas de débito que eu vou precisar ficar emitindo? E se é um processo desse? E, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Consultoria, dificilmente a gente recebe uma consulta para falar assim, qual é o CFOP de uma nota? É muito difícil. E quando a gente percebe que existe esse tipo de movimentação, a gente se propõe a ir até o cliente, conversar com a Aplicar um equipe, treinamento. falar de um treinamento, discutir isso e tudo mais. Porque CFOP, saída de nota, CCLASTRIB, CST, hoje, que funciona hoje, são coisas do dia a dia. Agora,
O que vem pra gente é geralmente aquela coisa assim. Não, mas olha, eu emiti uma nota agora, e aí essa nota chegou lá, e aí voltou, e aí metade dessa mercadoria se perdeu no meio do caminho, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Ah, teve um sinistro, ah, teve uma situação, ah, eu fizeram uma parte de uma negociação e parte do valor que ia servir de pagamento é em mercadoria. Como é que eu faço isso? É um Então, estudo, não é nem consulta, não é brinco, não é consulta, é estudo. exatamente. Então, veja, quando essas situações são apresentadas, que a gente precisa estudar a legislação, levantar os cenários, definir Sim. fluxos, a gente já Uhum. fez fluxos aqui de apresentação, como é Verdade. que vai fazer, por onde vai, como é que faz para ir, para voltar, quais notas estão envolvidas. Então, tudo isso para a gente apresentar essas informações para a empresa e para que ela possa não só corrigir o que ela já tem, mas que ela possa tomar as melhores decisões atreladas a esse Sim. processo. Então, de novo, já respondendo as perguntas que a gente colocou aqui, ainda que no nosso bate-papo, não é, pelo menos na minha visão, não é só a informação em si, é o que vem junto com ela. Sim. Então, fazendo a pergunta, né? Se a gente tivesse que entender quais são as informações que são indispensáveis para um processo de tomada de decisão, não basta eu simplesmente chegar e trazer a legislação. Eu Exato. preciso ter a noção do que é que a legislação traz, quais são as práticas de mercado, o que, que as empresas estão fazendo, quais são os riscos de Sim. tomar essa decisão, qual é o tempo correto. O impacto que aquela empresa vai ter de tomar aquela decisão, né, não só a parte de risco, mas parte comercial, parte Exato. financeira, parte estratégica da empresa também, né. Exatamente. E às vezes as pessoas, elas, às vezes, quando a gente está olhando só para a área, por exemplo, do fiscal, da contabilidade, do trabalhista, e às vezes isso fica muito focado naquela área. Sim, E na verdade não é isso. Na verdade, a gente tem que parar para analisar o todo, tudo. o todo. Por isso que muitas vezes existem algumas situações que sobem o risco. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala um pouquinho de risco, porque eu estou falando de conformidade. Ah, eu tenho, a legislação fala para mim aqui que eu preciso fazer isso. Aí eu decidi que eu não vou fazer isso agora. Ou eu não sabia que eu não estava fazendo certo. O que, que vai acontecer a partir do momento que eu passar a fazer o certo? Vai chamar uma atenção? Não vai? Eu corro o risco de ser fiscalizado para trás? E qual que é o valor que vai desembolsar do meu caixa? E se eu continuar fazendo desse jeito, como que eu faço para isso dirimir? Eu vou fazendo aos poucos, eu vou corrigindo aos poucos, eu viro uma chavinha. Tu percebe que não é só eu falar assim: olha, a legislação fala para você pintar de verde e você tem pintado de preto esse tempo todo, ou sei lá, você tem pintado esse tempo todo de multicolorido, mas não, você deveria só manter em verde esse ponto. Aí você conversa com a pessoa fala assim: tá, mas se eu virar uma chavinha do nada e eu começar a pintar tudo de verde, o que, que vai acontecer comigo? Vai chamar uma atenção para tudo aquilo que eu pintei de multicolorido? Vai, porque a gente tem 5 anos de processo de fiscalização. Depende do volume, depende do que você faz, depende do que você tá pintando de Exato. multicolorido. Às vezes o risco vale, não vale. Então é essa Exatamente. tomada de decisão, né, E o plano de ação. plano de ação, verdade. Porque vamos lá, tudo bem, o certo é ir no verde. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ir alterando isso aos poucos? Eu não vou? Eu vou fazer isso numa tacada só? Eu vou assumir o risco e vou contratar um seguro para Uhum. eu saber que se eu for fiscalizado, eu tenho que ter esse valor em caixa? Se eu mudar essa operação aqui e eu não ter um seguro para essa operação, quanto que eu preciso fazer de reserva financeira para caso eu for fiscalizado? Se eu for fiscalizado, o que, que eu posso fazer? Eu posso parcelar ou não posso parcelar? Quais são as repercussões? Como é que funciona um processo fiscalizatório? Então, perceba, toda a informação, ela vem como uma resposta que gera muito mais perguntas. É engraçado quando você fala em plano de ação, a consultoria trabalha com o resultado final, que é um plano de ação. Sim, Então a gente apresenta para os nossos clientes, a gente envia para eles poderem trabalhar com calma depois nos pontos. A maioria dos clientes vira o ano, a gente vai fazer uma nova revisão ou a cada 6 meses, vamos levantar os pontos que ficaram. Muitas vezes não tiveram a oportunidade de olhar os pontos que estavam
no plano de sim, ação, corrigir, e assim, ficou um trabalho assim que precisava ser revisitado, o processo precisava ser ajustado e não foi. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes os próprios clientes, na correria, a gente sabe que é na correria, no dia a dia, não dá tempo para parar, a gente sabe como que funciona dentro de uma empresa. Mas muitas vezes um plano de ação que é para ajudar, que é para poder tirar todo o gargalo daquela empresa com dificuldade, com processo errado, muitas vezes é deixado na gaveta. E esse deixado na gaveta tem um custo depois, um custo para a empresa. sim, Vai ser fiscalizado. Nossa, mas alguém lá atrás me avisou, mas eu não consegui corrigir, eu não fui atrás para sim, corrigir. sim. Muitos profissionais são trocados ou tem aquela troca de colaboradores dentro da empresa que engaveta também esses planos de ação e não faz correção quando estão ali dentro para poder ajudar a empresa. Então a gente percebe muito que quando a gente manda um plano de ação, muitas vezes nem retornam para a gente os clientes, sabe? E isso é uma dor que nós consultores temos. Tudo isso é porque falta de informação, correr atrás de informação, ajustar a informação que a gente envia. Exato, e muitas vezes, e aí é claro, cabe também um processo nosso de acompanhamento, de Sim. cobrança, mas não só de cobrar, mas também de ir até o cliente e tentar implementar. Inclusive, a gente tem feito algumas rodadas disso, Sim, de poder ir até o cliente e falar o que que você precisa para você ajustar isso, o que que falta, o que que você precisa em termos de sistema, é algo que a gente senta do consiga lado. colocar e fazer Cobra sim, viu, junto. que a gente também cobra, a gente puxa a Cobra, orelhinha, viu. isso. Então, assim, a gente tem cobranças, mas ao mesmo tempo a gente também tem o nosso processo que está cada vez mais maduro e estamos Exato. caminhando cada vez mais para isso, que é ir até o cliente, sentar com Sim, ele e tentar resolver com ele. Porque também chega uma hora que fica maçante para as duas pontas, só cobrar, sim. entende? E a gente precisa, obviamente, E no tirar. dia a dia deles, a gente sabe que é Sim, complicado para uma pessoa exato. profissional conseguir fazer tantos ajustes. Por isso que essas visitas que a gente sempre está fazendo, né, essa entrega de resultado presencial tem rendendo muito, Sim. porque ele foca, sei lá, que seja meio período com a gente só ajustando aqueles erros. Isso é muito importante para a E empresa, né. outra também a gente consegue verificar o quanto que nós estamos desenvolvendo realmente mexe ponteiro para o cliente. Porque às vezes, pessoal, a gente que está olhando conformidades, que a gente está olhando algumas coisas, para o cliente ele fica mais tranquilo do tipo assim, tem uma consultoria aqui que está verificando se as coisas estão caminhando. Então ele se sente assim, confortável e seguro de que existe alguém, além da equipe dele, que está olhando para o dia a Validando. dia, Uhum. verificando e tal. Então, para isso, existe essa análise de conformidade. Muitas vezes, o que fica faltando são as oportunidades, que é a gente olhar o que dá para colocar dinheiro na Sim, mesa. que é o que os empresários precisam, né, os E daí grandes chegam gestores. umas empresas aí no mercado e falam assim: olha, vem cá, a gente está vendendo esse crédito aqui, e aí chama a atenção. Então a gente tem esse processo também Uhum. para fazer a avaliação nossa interna, trabalhar os nossos produtos e tudo mais. Mas o que eu percebo é que talvez na conformidade, para o dono da empresa, para o gestor, isso não mexe tanto o ponteiro para ele, Sim. porque ele acha assim: ah, mas não está mexendo no meu caixa. Mas a gente, nesse caso, a gente está trabalhando mais de forma preventiva, que é para que você não tenha impacto lá na frente. Sim. Agora, a outra ponta também é verdadeira, que é o que a gente começou falando, que é validar se aquilo que você está querendo colocar de crédito realmente é permitido, realmente é factível. Porque quando a gente cria muita expectativa, tem pessoas, é claro que vai muito do perfil de gestor para gestor, mas às vezes o gestor precisa dar resultado, precisa mostrar que ele está fazendo Uhum. alguma, ele já leva lá para cima. E quando você vai ver de fato que dá para recuperar de fato, aquilo que ele já apresentou para o board, que ele já criou expectativa, inclusive lá fora, não vai se sustentar. E aí ele tem que voltar e rediscutir, falar. Sim. E então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, né? Então a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando de mudanças significativas. Às vezes, um saving desse que a gente faz, onde a gente faz uma recuperação de crédito, significa que o gestor vai ter um saving no budget dele, no orçamento dele, para comprar mais coisas, para poder pagar salários, para poder promover pessoas. Pra... Então, a gente não está falando só de uma coisa, está falando de uma cadeia Uhum. de situações, de decisões, de oportunidades ali dentro do negócio
que podem refletir não só no gestor para fins de desempenho, mas também da própria área, do desenvolvimento e Sim. crescimento da empresa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente coloca essas informações, de que forma que a gente fala, entender as movimentações que acontecem no físico, e essas informações elas acontecem em tempo De real. forma responsável, né, de trazer resultados sim, trazer ganho de Exatamente, caixa sim, mas de forma responsável, né. É o que exatamente. aqui a gente a Voller sempre demonstra isso no mercado, a gente precisa entregar o resultado, a gente precisa ajudar 100% o nosso cliente a ganhar de caixa, mas com responsabilidade, Sim, né. sim. Você acha que, a experiência das pessoas em um modo geral, pode substituir os dados e as informações? Eu acho assim, bom, como eu já tenho um pouquinho de experiência já, né, de idade também, né, a gente sabe que IA veio para geral, para ajudar, e assim, eu uso muito IAGE, Uhum, mas ainda assim, se você não tiver experiência para poder colocar as informações, hoje em dia, nessas uhum, automações que a gente está tendo, você não tem garantia que aquilo lá está correto. Então a gente uhum. está vendo muito hoje a geração nova só usa automação, coloca automação, pega o resultado e manda. Se você não tem experiência naquela informação, se você não conhece aquela informação, qual a garantia que está 100% correto? Então é muito válido sim, eu uso muito, né. Uhum. Só que você tem que conhecer o assunto para você saber o que essa automação está fazendo para você, o que que essa inteligência está trazendo para você antes de você dar certeza ou Uhum. não de uma informação. Ou seja, o que você está trazendo é mais ou menos assim: "Galera, a gente tem várias ferramentas hoje em dia e devem ser usadas, Deve, muito, devem, muito. devem, inteligências validadas, inteligências que a gente já sabe que tem, condições de dar respaldo, principalmente em termos de segurança da informação, porque não é ir aceitando qualquer tipo de Não. inteligência artificial e divulgando informações sigilosas do negócio, não é isso. Usar versões pagas, porque as versões gratuitas fica sujeito Sim. a você a liberar essas informações e dar acesso a várias pessoas diferentes. Então, assim, é um investimento sério. E muita gente está usando isso, principalmente as gerações mais novas, tem que ser usado, mas ao mesmo tempo, isso por si só não sustenta um resultado. Não. Você precisa de experiência. Experiência, Conhecer, conhecimento, exato. a capacidade analítica. E também não é só experiência, pelo que eu estou entendendo. Não é só a experiência que vai substituir toda essa parte de Não. análise. Porque veja só, é que nem você olhar para empresas que foram criadas com base na necessidade. A gente tem um grande número de empresas no Brasil, empresas do Simples Nacional, principalmente, que Uhum. corresponde a 50, entre 50 e 60% das empresas que nós temos no Brasil, são empresas do Simples Nacional, que foram abertas como? A pessoa trabalhava muito tempo na empresa, foi mandada embora, pega o FGTS dela, vai lá, abre uma empresa e vai Uhum. trabalhar com aquilo que ela conhece, que ela sabe. Isso é muito bom, só que ao Sim. mesmo tempo que é muito bom, fica muito amarrado naquela pessoa. Não se tem um plano sucessório, a gente não consegue repassar isso. Então, de repente, a pessoa se aposenta ou para de trabalhar com o negócio e aquele negócio morre, mesmo com uma carteira de clientes válida, mesmo sendo um bom negócio. Quando ela tem um pouco mais de entendimento, inclusive conhece outras fontes e começa a entender o empreendedorismo mesmo, ela pode até pensar em vender o negócio, o que é muito bom, mas às vezes, geralmente, esse negócio ele mingua, ele morre com Uhum. aquela pessoa. Quando a gente está falando desse processo todo, dessa experiência que a gente está comentando, é mais ou menos isso. A pessoa abre com base na experiência dela. Mas se ela só trabalha com base na experiência dela, ela não consegue escalonar, ela não consegue crescer, ela não consegue tomar uma decisão melhor. Exemplo: ah, eu trabalho com manutenção. Mas eu sou aquela empresa extremamente familiar que é só eu e meus 2 filhos que trabalha e a gente foi criado em fazer aquele trabalho especificamente daquele jeito. A gente não foi estudar ou não tem alguém que está olhando para a empresa ou o escritório não está trabalhando nessa frente ou, eu não vi tudo isso. Às vezes vai saber de algumas coisas de Uhum. empreendedorismo quando precisa captar um crédito no BNDES.
Não tem um plano olhando para dentro. Uhum. Às vezes você vai conversar com essas pessoas, elas nem sabem te responder se ela tá pagando o valor certo de imposto. Ela confia cegamente no escritório Sim. e vai seguindo aquilo ali, pede para ele emitir nota e vai trabalhar. E ponto. E aí ela chega, é que nem ela chegar na onde ela vai fazer a manutenção, principalmente nessa parte, por experiência, ela fala assim: ah, aqui eu vou gastar esse tanto de material. Porque por experiência dela, ela já sabe. Mas Sim. não necessariamente que ela de fato vai gastar aquilo tudo. Às vezes, na hora de fazer o trabalho, tem sobra. Às vezes, na hora de fazer o trabalho, falta. Uhum. Quer ver construção civil? É muito isso. Se você contrata uma construtora, ela tem um jeito de trabalhar. Se você contrata um pedreiro, é Exato. outro. Você trabalhou. E o tanto que reaproveitam, né? Exatamente. Você fez a sua casa, você sabe como é que é Sim. isso. Você contrata o pedreiro, ele vai pedir um monte de coisa para você. Exato. E aí você começa a olhar e você fala: não, mas Nossa, isso aqui não é. Não, vai ter mais. Não, eu comprei e ele não usou. E aí você começa a perceber que a gestão desses recursos começa a falhar um pouco ali. sim. E da mesma forma que é na contratação de um pedreiro para você fazer a sua casa, assim é quando você cria uma empresa por experiência própria e não tem uma parte de gestão propriamente do negócio. Gestão pautada em dados, gestão pautada em experiência, gestão pautada em entregas de outros projetos similares. Então, tudo Até o isso. fluxo de caixa dessas pequenas empresas, a pessoa não tem, né? Não, não, Começa a gastar o não, dinheiro não, da empresa ali com a não. vida pessoal e já não sabe mais o que realmente está dando de lucro, né? Aquele Exatamente. CNPJ. Mas até para falar sobre isso é um pouco difícil, porque na maioria das vezes essas empresas entendem que o dinheiro que é da empresa é dela. Quase como se fosse um MEI travestido de Simples Nacional. A Aham, pessoa sai do MEI por conta de faturamento, vai para o Simples Nacional e não tem essa visibilidade exato, toda. Então, ah, sobrou dinheiro no banco, é meu, eu vou usar. exato. E às vezes essa leitura, ela é um pouco míope, porque você começa a olhar e você fala assim, cara, não é bem isso. Não é bem esse o propósito. Não é bem isso que eu estou me propondo a fazer. E aí, é claro, Não a tem gente visão de crescimento, né? não. E tudo bem, tem algumas empresas que realmente elas são feitas para a pessoa sobreviver. É o Sim, jeito dela conseguir juntar um dinheiro para pagar as contas de casa e tudo bem. Mas que da nossa parte fica um pouco olhando para aquele negócio que está dando certo, que tem a carteira de cliente dele, quase como se você estivesse pagando para o profissional, não é um negócio de sim, fato. Você exato. está remunerando o profissional, porque ele não está olhando para a empresa como um negócio de fato, e sim como a fonte do sustento dele. Por isso que existem várias discussões de pejotização acontecendo. Mas é interessante você ver que até nisso a informação ela é necessária e muitas vezes ela é subutilizada, porque a pessoa ela tá muito mais focada em fazer aquilo ali virar dinheiro para sustentar a Exato. família dela. Então, quando a gente fala de olhar com carinho, de olhar com critério para essas informações, não é só olhar para as informações, é olhar também para o perfil de quem está atrás da empresa, atrás do negócio, é entender o negócio em si, é entender como a gente pode ajudar. Então, da- eu acho que nesse processo de troca de informação não existe verdade absoluta. Não existe uma receita de bolo que a gente possa passar e falar assim: gente, ó, então, vocês seguem essa receitinha aqui, entendeu? É 2 ovos, uma xícara de leite, mais meia xícara de óleo, mais não sei quantas farinhas de Ai, me deu trigo. fome. Para, Gia. E você vai ter um bolo quentinho para você comer à tarde com café. Não é isso. Não existe verdades absolutas. Não dá para você colocar uma coisa na inteligência artificial e ela te dar um resultado e você só acreditar nisso sem ter uma massa crítica, uma discussão, uma conversa a respeito disso, uma análise de risco, uma troca de experiência, chamar outras pessoas para conversar, que é aí que mora a riqueza. Que é aí que mora a riqueza. É a troca, é a conversa. Exato. É você falar com as pessoas. Da mesma forma, também não dá para ter só conversa, É. sem número. Senão fica todo mundo Sem falando o que evidência, acha. não, né, não tem um resultado. Não, Vai ficar um colocando aqui, o outro colocando ali a informação, mas não chega em lugar nenhum, não, né? porque a gente não consegue ver o número, porque a gente não consegue tomar decisão evidenciada corretamente. Aí fica um achando e o outro acha. E
quem acha não sabe de nada, porque a gente não tem a certeza da informação, ou pelo menos uma opinião de fato, né, um parecer de fato pautado naquilo que é concreto. Entendeu? Até para você dar um parecer, para você falar assim, olha, eu creio que o melhor é que você faça isso com fontes verificadas, né? Então, é sobre toda essa questão que a gente está falando. Então, todas as vezes que uma empresa toma uma decisão através de uma informação que não é confiável, isso impacta demais o negócio. Talvez não no curto prazo, talvez no médio, talvez no longo, mas eu enxergo que é muito arriscado, porque você não consegue nem mesmo ter visão do quanto aquilo pode impactar ou não o seu negócio, porque você, às vezes, você nem sabe que aquela informação não é confiável. Exato. A gente vê grandes empresas, né, grandes multinacionais quebrando por falta de informação, né? Ou por manipulação da Ou por informação. manipulação da informação. Então, assim, é complicado, né? O processo hoje em dia de ser empresário, ter uma empresa, construir uma empresa, além de responsabilidade, de conhecer o negócio, mas é saber a informação se está chegando correta, em muitas vezes na empresa. Então, essa falta de não ter uma informação correta é muito complicado para as empresas. É onde está quebrando muitas empresas hoje em dia, né? Grandes nomes de empresas a gente vê quebrando. Sim, sim. E isso tende a continuar se as pessoas continuarem entendendo e continuarem achando que fazer essa gestão deve ser feita muitas vezes num processo quase que rudimentar, né? Quase que como se fosse algo natural, mas sem ter uma análise mais profunda, sem ter uma conversa mais profunda, sem chamar pessoas estratégicas para a mesa. Exato. Então, por exemplo, às vezes a gente está falando de coisas estratégicas demais e às vezes existem algumas miopias de achar que, por exemplo, chamar um contador, chamar é algo muito burocrático, é algo muito avesso, porque não vai entender qual é a estratégia do negócio. Não é isso. Chamar essas pessoas para conversar é justamente entender como vai ser possível viabilizar a estratégia do negócio. Então, é ter esse olhar crítico, é saber onde que vai afetar cada coisa, o que cada conta pode representar ou não na empresa. A carga tributária no Brasil é muito alta, as ações trabalhistas estão acontecendo aos montes. Sim. Estamos em época de NR01, precisamos falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Essas jornadas de trabalho que tem alterado, né? Sim, Então, assim, é sim, muita mudança na área trabalhista que a gente exatamente. tem visto. Às vezes a gente até fala que, nossa, mas parece que os nossos clientes não estão tão preocupados, né? Ou com a parte trabalhista, mas é uma das que mais tem tido alterações também junto. Tá caminhando com o tributário ali, Sim, tá, mas tendo muita alteração. E às vezes é falta de conhecer essas alterações que estão acontecendo na empresa, sim, entendeu? Essas sim, informações que estão mudando e a gente está vendo que cada vez mais previdenciário trabalhista, o fisco está ali em cima, né? A sim. previdência está ali em cima. Então tem também que ter esse cuidado. Acho que todas as áreas, né? Contábil, quanta coisa que tem mudado. Sim, CFC FRS, toda mudando, toda sim, vez que você lê a notícia do CFC está mudando. sim. Agora também em CRC também está relação publicando à vários parte da pronunciamentos. reforma. Então, Sim, assim, todas as áreas estão meio que movimentando. Ah, é só por causa da reforma? Não, não é só por causa da reforma. É porque tá tendo essa nova geração, tá tendo novas informações, sempre no processo de informações ali, né? exato. Então, é trabalhista, é contábil, é fiscal, é financeiro, é custo. Então, todas as áreas têm se movimentado, mas não só por causa da reforma, que a gente está falando muito em reforma hoje em dia, mas é o processo de informações que tem feito todo esse ciclo, né, de alteração. Exato. E aí, para a gente já caminhar para o nosso final do nosso bate-papo, Ai, quero mais. o que eu acho que é legal ficar de reflexão? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam, elas olham para a empresa, para um comércio, para um prestador de serviço, para uma indústria e pensam assim: mas eu tenho que me preocupar com não é indústria, eu tenho que me preocupar com a produção. Porque é uma indústria, tem que produzir. Só que para a indústria produzir, eu tenho que ter um comercial forte. Por quê? Porque o cara tem que Sim, vender. E eu tenho que ter uma área de compras forte, porque ela tem que comprar. Porque se eu não tiver o cara vendendo, a outra área comprando, eu não vou conseguir produzir. E eu tenho que ter uma logística muito boa para poder entregar. Então, se eu olhar, esses são os macroprocessos. Aí, tudo bem.
A gente está falando isso. Mas se eu não tiver um financeiro pagando certo, se eu não tiver um contábil classificando e olhando o custo corretamente, se eu não tiver um fiscal emitindo nota correta, fazendo escrituração Um DP correta, ali dentro, olhando um ali dentro, RH com se eu não tiver um DP, um RH olhando para as pessoas que trabalham dentro daquela empresa, eu vou conseguir fazer tudo isso? Não vou. Porque até para eu ter um comercial, para eu ter um compras, para eu ter uma produção, eu o preciso de marketing gente. hoje em dia é marketing, publicidade. Como que você vai, né, ter Exatamente. mercado hoje em dia do jeito que tudo, né, a parte de automatização, assim, é tudo no online, se você Sim, não tem um marketing, a publicidade forte. exato. Então veja, esses processos todos são processos que muitas vezes não ficam aparecendo evidentes numa empresa. A não ser que o core business da empresa seja esse. Sim. É uma empresa de RH, é uma empresa Uhum. de financeiro, né? Uma empresa financeira. Se não é esse o core business, não vai aparecer isso. Mas se essas áreas não estiverem ali, de fato, para dar o apoio necessário, trabalhar no backstage, trabalhar lá na coxia, vamos dizer assim, a coisa, o espetáculo não sai, galera. Não vai sair a peça bonita que tem para sair de teatro, não vai sair o filme como ele tem que sair. Então, isso serve para todas as outras empresas, Sim. para as outras áreas também. E é por isso que aqui na Warner a gente tem uma preocupação de olhar para essas áreas com critério, para olhar para um contábil, para olhar para um financeiro, para olhar para um fiscal, para olhar para um trabalhista, para dar suporte com informação de qualidade estratégica para que essas áreas consigam retroalimentar o negócio e para que o gestor no Exato. final se sinta confortável, se sinta tranquilo, tanto na parte preventiva, que é justamente afastar esses riscos e ajustar a rota do que tem que ser ajustado, quanto também quando a gente olhar para as oportunidades, ele conseguir aproveitar as oportunidades dentro da legislação com o menor risco possível. Então, esse é o objetivo que a gente tem aqui na nossa conversa e nos nossos processos. E aí, minha cara, para a gente finalizar, no nosso bate-papo, a gente sempre costuma deixar uma liçãozinha de casa. A gente tem um propósito muito bacana aqui na Volia, que é aprender e ensinar todos os dias. Exato. Então, o que, que eu queria perguntar para você? Se a gente fosse deixar uma liçãozinha de casa para quem está lá, nos vendo, nos assistindo. Quando a gente fala dessas informações, quando a gente fala dessas oportunidades, quando a gente fala dessas questões que muitas vezes a gente está vendo no mercado, o que esse povo precisa, de repente, pensar antes de sair tomando decisão sem olhar essas informações? O que você acha que a gente teria que deixar? Chama a Voider. Jabazeira. Eu acho sim, eu acho que olhar dentro da sua empresa, né? As suas informações, verificar a sua equipe, porque muitas vezes os empresários deixam de olhar, mesmo observar e mesmo escutar a sua equipe, né? Seja de qualquer área, não só falando da área fiscal, Sim, que é mais o meu forte, mas olhar como um todo para a empresa, para as informações que a sua equipe traz, para tomar uma decisão correta. É lógico, tendo uma consultoria, tendo parceiros ali para ajudar nesse processo, mas olhando para dentro de casa, o que as informações que a sua equipe traz, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar, abrir a mente, sabe, para dentro da empresa, dentro da sua equipe e poder trazer, falar, nossa, aquilo ele me trouxe, faz sentido, vou levar para minha consultoria, levar para minha auditoria, para a gente poder discutir isso daí. Então, eu acho que essa visão hoje os empresários muitas vezes não têm. Tomam a decisão por si só que quem está no operacional, quem está ali no processo do dia a dia, não é ele 100%. Ele conhece o negócio muito bem, mas quem está no operacionalzão do dia a dia não é ele. Então, acho que aprender a ouvir a sua equipe, que é o mais importante. Isso eu falo porque eu já fui de indústria, sou, né, sou uma consultora que a empresa hoje me dá a oportunidade de me ouvir. Então, a Voller nos ouve, assim, nós como consultores, como colaboradores aqui dentro. Então, eu acho que cada empresa deveria sim ouvir as suas equipes, né? É muito importante isso para o negócio cada vez mais caminhar de forma saudável, né? Vamos falar assim para o mercado hoje em dia. e aí, para você que faz parte dessa equipe, que vai levar essa informação, para você que muitas vezes pode estar assistindo isso aqui, você tem que garantir que as informações que você está levando têm qualidade técnica, tem respaldo dentro da legislação, dentro do que é possível e do que não é possível. E se você não está se sentindo confortável,
e você tem esse espaço, levante a mão, fale que você precisa de ferramenta, fala que você precisa de uma consultoria para te ajudar, de um estudo, de um parecer, que você quer ouvir uma opinião de um terceiro, Treinamento, que você né? precisa de um treinamento. Às vezes, as pessoas ficam muito recolhidas ou retraídas em como elas vão ser lidas pelos outros profissionais, pelos seus gestores, pelos seus superiores, e você perde a oportunidade de você, inclusive, continuar se desenvolvendo e se destacar para justamente mostrar que você tem oportunidade de crescimento, sim, que você tem sim algumas arestas para serem aparadas, moldadas, e que isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer 100% sozinho, entende? Então, faça isso, leve essas informações, provoque essas conversas, porque eu acho que quando o ambiente ele te dá essa oportunidade, todo mundo tem a ganhar, inclusive a empresa. Com certeza. Sandroca, foi um prazer falar com você. Imagina, prazer foi meu. Ó, convite, hein? Nossa RTM, todo mês, gratuito para quem quiser assistir. A gente traz um monte de informação técnica de várias áreas: trabalhista, contábil, fiscal, reforma, parte de governança, compliance. Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade. Fica o nosso convite, tem o nosso canal do YouTube. Você vai ver aí depois que aparecer para você. Não esquece de sininho, né, curtir nosso canal para poder estar acompanhando ali. E agora que mais ou menos aqui uns 15 dias já vai ter nosso RTM, então fica o convite para todo mundo aí. Esperamos vocês lá. E Muito obrigada pelo obrigada. convite. Tchau, tchau, gente. Tchau.